Olá a todos, meu nome é Vitor Hugo, sou aluno de graduação da UERJ e sejam bem-vindos para mais uma aula sobre lógica matemática. Bom, antes de começar, é recomendado assistir às aulas anteriores para saber mais desse canal/projeto. Então, sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Vamos lá, na aula de hoje nós iremos falar sobre a tabela verdade. Primeiro, vamos falar sobre os valores lógicos das proposições. Começando pela proposição simples. O valor lógico de uma proposição simples ou é V ou F. Só relembrando, V é verdadeiro, e F é falso. Nós já tínhamos visto o valor lógico de uma proposição simples nas aulas anteriores, mas nós não vimos de uma proposição composta. O valor lógico de uma proposição composta ou é V ou F. Porém, ele depende dos valores lógicos das proposições simples e os conectivos que acompanhem. Então, por mais que o valor lógico ainda seja V ou F, ele depende dos valores lógicos das proposições simples e dos conectivos presentes em sua formação. Aqui vai alguns exemplos. Letra A, P, 4 maior que zero. Bom, antes de eu fazer esses exemplos, eu quero relembrar aqui alguns conceitos. As proposições simples elas serão indicadas pelas letras minúsculas. Já as proposições compostas serão indicadas pelas letras maiúsculas, ok? Tá, vamos lá. Letra A. P, 4 maior que zero. A gente tem aqui uma proposição verdadeira. Logo, o valor lógico dessa proposição P é verdadeira. Letra B. Q, menos 1 maior que zero. A gente tem aqui uma proposição simples falsa. Logo, o valor lógico dessa proposição que é falsa. Letra C. P, 4 maior que zero e menos 1 maior que zero. Bom, a gente tem aqui uma proposição P maiúsculo composta pelas proposições 4 maior que zero, menos 1 maior que zero e o nosso conectivo E. E percebe também que 4 maior que zero e menos 1 maior que zero são as proposições simples que a gente viu nas letras A e na letra B. Então tá. No forma mais geral, a gente pode escrever essa proposição P da seguinte forma: P e Q. Agora, como é que a gente pode saber o valor lógico dessa proposição composta nesse formato? Uma proposição composta P e Q é verdadeira somente quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. Então, no nosso exemplo, a nossa proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa. Logo, o valor lógico da proposição composta P e Q é falsa. Agora a letra Q. 4 maior que zero ou menos 1 maior que zero. A gente vê aqui que já tem a mudança do conectivo. Antes era o E, agora é o OU. A gente continua também com as proposições simples que a gente viu nas letras anteriores, A e B. E num caso mais geral, a gente pode escrever assim, P ou Q. E como é que é o valor lógico dessa proposição composta? Uma proposição composta P ou Q é verdadeira somente quando uma das proposições simples forem verdadeiras. Então, nesse nosso exemplo, a nossa proposição P, que é 4 maior que zero, é verdadeira. E a proposição Q, que é menos 1 maior que zero, é falsa. Logo, o valor lógico dessa proposição composta P ou Q é verdadeira. Podemos perceber que a diferença entre a letra C e a letra D são somente os conectivos E e OU. E também, por causa dessa alteração de conectivos, o valor lógico se alterou também. Desse último exemplo específico, no caso a letra D, encontramos o valor lógico de forma direta.
mas precisamos de um método mais geral para lidar com qualquer proposição composta desse tipo. Pois, e se mudássemos os números? Como saberíamos o valor lógico sem precisar pensar caso a caso? E se D fosse Q, 4 maior que 0 ou 2 maior que 0? E se D fosse Q menos 2 maior que 0 ou 3 maior que 0? E se D fosse Q menos 1 maior que 0 ou menos 2 maior que 0? A gente só está aqui mudando os valores, mas o formato está sendo o mesmo. Qual é o formato mais generalizado? X maior que 0 ou Y maior que 0, tá? É fácil encontrar esses valores lógicos individualmente, substituindo aqui um valor de X, um valor de Y, e a gente encontrar aqui uma proposição composta e a gente vai resolver aqui individualmente. Mas para facilitar, vamos fazer uma tabela com essas proposições compostas, com seus respectivos valores lógicos. Bom, aqui nós temos uma tabela que representa os casos que a gente já viu. A coluna aqui dos casos são as proposições compostas que nós vimos anteriormente. A coluna do P, x maior que 0, representa os valores que substituímos o valor de x. A coluna do Q, y maior que 0, representa os valores que substituímos no y. E essa coluna do P, o Q, representa o valor lógico dessa proposição composta, que é x maior que 0 ou y maior que 0. Então tá. Vamos fazer aqui o valor lógico de P ou Q. Só relembrando que o valor lógico dessa proposição composta será verdadeira somente quando uma dessas proposições simples, a P ou Q, forem verdadeiras. Tá? Então, vamos lá. Caso 1, 4 maior que 0, verdadeiro. Menos 1 maior que 0, falso. Então, P ou Q vai ser verdadeiro. Caso 2, 4 maior que 0, verdadeiro. 2 maior que 0, verdadeiro também. Então, P ou Q vai ser verdadeiro. Caso 3, menos 2 maior que 0, falso. 3 maior que 0, verdadeiro. Então, P ou Q vai ser verdadeiro. Caso 4, menos 1 maior que 0, falso. Menos 2 maior que 0, falso também. Então, P ou Q vai ser falso. O que importa não são os números em si, mas sim se cada proposição simples é verdadeira ou falsa. O resultado final, portanto, depende das combinações dos valores lógicos e dos conectivos. A partir desses 4 exemplos de proposições Q, podemos prever um padrão? Pense nisso que nos próximos vídeos vamos falar sobre esse assunto. Os exemplos anteriores servem de motivação para a definição da tabela verdade. A tabela verdade é uma ferramenta que tem como objetivo determinar o valor lógico de uma proposição composta através das combinações dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Então, existe uma ferramenta que tem como função estabelecer os valores lógicos de uma proposição composta por meio de uma tabela. E essa ferramenta é chamada de tabela verdade. Aqui nós temos uma tabela verdade com 2 proposições. Esse vai ser o formato. Percebe-se que temos para essa tabela verdade 4 linhas, porque usando o princípio multiplicativo temos, fazer aqui bonitinho, temos 2 possibilidades de valor lógico para a proposição P, V, F, e 2 possibilidades de valor lógico para a proposição Q, V, F. Aqui temos 2,
2 casos também, totalizando, então, 4 casos sobre o valor lógico de uma proposição composta por P e Q. Aqui nós temos uma tabela verdade com 3 proposições. Esse aqui é o formato. Percebe-se que temos para essa tabela verdade 8 linhas. Porque usando o princípio multiplicativo, fazer aqui, P, Q, R, temos que duas possibilidades de valor lógico para a proposição P, VF, duas possibilidades de valor lógico para a proposição Q, VF, e duas possibilidades de valor lógico para a proposição R, VF. Duas possibilidades, duas possibilidades, duas possibilidades, totalizando 8 casos sobre o valor lógico na proposição composta por P, Q e R. Percebendo uma coisa interessante sobre a construção dessa tabela, na coluna da proposição P, nós temos 4V seguidos de 4F, totalizando esses casos 8 letras, 4 letras V e 4 letras F. Trocando de cor aqui, na coluna da proposição Q, 2V seguido de 2F, aqui 2V, 2F, totalizando 8, e mudando de cor, na coluna da proposição R, temos V e F aparecendo alternadamente, totalizando também 8 letras. Como ficaria então uma tabela de 4 proposições e de 5 proposições? Nos próximos vídeos eu irei falar sobre a tabela verdade de cada conectivo usual da lógica matemática, os conectivos que nós vimos nas aulas passadas. Bom, se vocês gostaram dessa aula, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem as notificações para mais um vídeo. Valeu!